Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Pelotas empatou em casa 3-3 com a equipe do Passo Fundo na estreia do Alessandro Telles como novo técnico da equipe do Pelotas. O Pelotas que nos últimos jogos, né, desde o jogo contra a equipe do Bagé, o Pelotas tem encontrado muita dificuldade defensiva, né? O Pelotas não conseguiu resolver esse problema defensivo. No jogo deste domingo falhou muito na defesa e viu, né, a equipe do Passo Fundo estar, né, uma vez na frente do placar. O Pelotas virou, foi um jogo muito maluco, um jogo muito de alternância, uma troca de golpes franca, né, pela equipe do Pelotas também pelo time do Passo Fundo, mas claro que alguns problemas ficaram claros, que o técnico Alessandro Telles vai ter que consertar, principalmente na questão defensiva. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o like, comente e compartilhe. Vamos então, gente. O Pelotas acabou empatando 3-3 com a equipe do Passo Fundo. O Pelotas saiu na frente com 3 minutos, né? O Pelotas abriu o placar numa jogada muito interessante pelo lado direito, né? Jogada com o Thiago André, que é um cara que tem muito essa característica, né, de atacar muito fundo, de não ter medo da linha de fundo, né? Então ele ataca esse espaço e ele foi na linha de fundo, fez o cruzamento, o Mauri desviou de cabeça, a bola pegou no gramado, o goleiro do Passo Fundo pulou, né, lentamente, e a bola foi sem peso, e aí na hora que ele tocou na bola, o goleiro, a bola já estava dentro do gol, e o Bandeira confirmou o gol para a equipe do Pelotas. Mas não deu muito tempo, né, para o Pelotas se acomodar no jogo com a vantagem, né, porque logo na sequência, o Pelotas acabou sofrendo um gol, e mais um gol de bola parada, né, e pelo alto, que é uma das deficiências que o Pelotas tem tido nesse campeonato, né? Essa bola para a área, no sistema defensivo do Pelotas, ele tá vazando. Então, o Pelotas acabou levando o gol de empate, o gol marcado pelo Patricão, né? Numa jogada lançada para dentro da grande área. 5 minutos, né? Deu a saída de bola, o jogo recomeçou, escanteio para o time do Passo Fundo, e o Passo Fundo empatou o jogo. E logo na sequência, 10 minutos depois, o time do Passo Fundo passou à frente do placar com o Gui Vieira. Depois também de um cruzamento, uma confusão dentro da grande área, o Gui Vieira acabou aproveitando e colocando a bola para o fundo do gol e marcando o segundo gol da equipe do Passo Fundo. Mas aí a vantagem do Passo Fundo durou apenas 10 minutos. Até porque aos 27 minutos, o Brandão acabou empatando o jogo para a equipe do Pelotas em cobrança de pênalti. Aliás, pênalti muito reclamado pelo time do Passo Fundo. A arbitragem foi do Wagner Echevarria, né? E eles reclamaram muito da marcação do pênalti. No entendimento do Passo Fundo, o contato da bola com a mão do jogador da equipe do Passo Fundo foi fora da área, tá? Eles não contestam a marcação da falta, tá? A infração. Eles contestam só o local. E aí, como o local, no entendimento da arbitragem, foi dentro da área, o pênalti pro Pelotas e o Pelotas acabou empatando o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo também o jogo manteve essa trocação, essa briga de rua, né? O gramado da Boca do Lobo, o gramado do Bento Freitas, tá difícil, gente. Nós estamos passando por muita dificuldade aqui na Zona Sul. Tá chovendo muito, né? Quando tem sol, não é o suficiente para conseguir secar o solo, né? Não é só secar o piso, não é só secar a grama, mas secar o solo, né? Então a gente viu na Boca do Lobo nesse domingo várias partes do gramado, né, muito queimada, né, cara? Porque alagou muito, o gramado ficou embaixo da água, então realmente preocupante a situação e já para esse meio de semana agora, quando o Pelotas vai jogar na quarta-feira na Boca do Lobo, também já tem essa previsão de chuva, né, de chuva forte. Então
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Logo no começo ali do segundo tempo, aos 12 minutos, o Vitor Oliveira, de cabeça, né, acabou colocando o Pelotas na frente e fazendo mais uma virada no jogo, né? O Pelotas saiu na frente, tomou a virada e o Pelotas virou de novo. Mas aí nos instantes finais ali, né, nem bem nos instantes finais, né, os 34 minutos do segundo tempo, o Pelotas acabou marcando, o Passo Fundo, perdão, acabou marcando o gol com o Patricão, hein? Que tarde do Patricão. O Patricão acabou marcando aí acabou marcando aí 2 gols nessa vitória aí, né, da equipe nesse empate, melhor dizendo, perdão, nesse empate em 3-3 entre Pelotas e a equipe do Passo Fundo. E foram 3-3, né? Foi uma rodada de muitos gols e de resultados surpreendentes, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre os resultados, mas o que chama atenção, né, gente, é o sistema defensivo do Pelotas, que começou muito bem, tinha sofrido 1 gol nos 3 primeiros jogos, aí depois, contra o Gaúcho, tomou 2, contra o Veranópolis tomou 2, e no jogo desse domingo tomou 3. Então, são 7 gols em 3 jogos. Então, tá vazando demais o sistema defensivo do Sport Clube Pelotas, e até por isso, né, se tem, né, essa preocupação aí em relação a reforços que o Pelotas precisa buscar no mercado. Bom, um dos nomes que está negociando é o do Michel Beneck, né, jogador que esteve no Pelotas na Copinha do ano passado. O Pelotas tentou trazer ele no começo agora da competição, o negócio não evoluiu e agora o Pelotas voltou a carga em cima do Michel Beneck. Michel Beneck chega, é titular, não tem o que contestar, né? Ele passa a ser o goleiro titular. E uma situação que acabou acontecendo também, que chamou a atenção, é que hoje o goleiro titular do Pelotas foi o Guilherme Medina. Eu até fiquei meio surpreso quando vi a escalação. E por que o Milton Rafael não tá? Uma das primeiras medidas do Alessandro Telles foi barrar o Milton Rafael. Talvez no entendimento da comissão técnica nova que chegou, o Milton Rafael falhou. E o Guilherme Medina começou a partida entre os titulares. Segundo algumas informações aí do pessoal que esteve na Boca do Lobo, o pessoal apurou aí de que o Milton Rafael não aceitou ficar no banco de reservas. Tanto que o Pelotas só teve o Renan Carvalho como goleiro reserva. E aí ele já pediu uma reunião com o presidente do Pelotas, Rodrigo Brito, e a tendência é que o Milton Rafael rescinda o seu contrato porque ele não aceitou ser reserva do Sport Clube Pelotas, né? Pô, às vezes o camarada chega aqui achando que é o Manuel Neuer, né, gente? Por favor, né? Vamos se respeitar, né? Vamos respeitar também a instituição, né? Pelo amor de Deus, né? Mas o Pelotas ainda segue com muitos problemas, né? Se não reforçar esse elenco, fica numa situação complicada, fica numa situação difícil, porque o Pelotas estagnou completamente na competição. E nesse momento, né, o Pelotas é o 9º colocado, né, os resultados parciais tiraram, né, o Pelotas aí da condição de classificação, né, de zona de classificação. Então, a situação ela é realmente preocupante pelo lado da Boca do Lobo. Pelotas tem 8 pontos, né? Glória e Lajadense estão bem mais embaixo. Então, né, pro Pelotas não há aí uma preocupação muito grande em relação a rebaixamento. Mas claro que precisa também olhar para essa questão, né? A questão aí do rebaixamento. A classificação traz o Passo Fundo com 15 pontos, o Veranópolis 14, o Esportivo com 13, o Santa Cruz com 12, o União Frederiquense com 11, o Aimoré com 11, o Apafute com 9 e o Brasil fechando a zona de classificação com 9 pontos. Pelotas com 8, Gaúcho com 7, Brasil de Farroupilha com 7, Guarani de Venâncio Soares com 6, o Gramadense com 6, o Bagé com 5, Glória com 3 e Lajadense com 2 estariam sendo rebaixados para a terceira divisão. A rodada
do Campeonato Gaúcho, que é a 7ª rodada, que teve o duelo entre Esportivo 1, Bagé 1. Bagé conseguiu recuperar, né, um bom ponto lá contra a equipe do Esportivo. O Brasil no sábado venceu o Aimoré por 1-0. Nesse domingo nós tivemos Gramadense e Apafute empatando em 0-0, né, no clássico da Serra Gaúcha. Também tivemos Pelotas 3, Passo Fundo 3. E o resultado, para mim, mais surpreendente da rodada, né? O Veranópolis tomou 3-0 do Santa Cruz lá no Antônio Davi Farina. Lajadense e Glória ficaram no 0-0. Brasil de Farroupilha 3 também por Guarani de Venâncio Aires. E União Frederiquense foi a Passo Fundo e venceu a equipe do Gaúcho por 1-0. Nesse meio de semana nós teremos os jogos atrasados que não aconteceram, né, envolvendo os 3 clubes da Zona Sul. Nós teremos o jogo do Bagé e do Pelotas na quarta-feira e o Brasil jogando na quinta-feira. Eu vou até pegar aqui exatamente aqui conforme. Olha aqui, ó. Quarta-feira, dia 26, 19 horas, na Boca do Lobo tem Pelotas e Glória. Na quarta-feira, também dia 26, 19h30, na Pedra Moura, tem Guarani de Bagé e Guarani de Venâncio... Aliás, Guarani de Bagé não. Grêmio Bagé e Guarani de Venâncio Aires. E na quinta-feira, 7 da noite, no Meto Freitas, tem Brasil e Brasil de Farroupilha. Inicialmente, né, o Passo Fundo, ele iria jogar, né, na 8ª rodada contra a equipe do Bagé em Bagé. Tanto que a logística do Passo Fundo era vir a Pelotas, permanecer em Pelotas, já tinha arranjado campo de treinamento, já tinha feito toda a logística para depois ir para Bagé, jogar em Bagé e retornar para Passo Fundo. Só que aí o que acontece, né? Essa rodada vai ser toda adiada. A 8ª rodada, ela, que aconteceria no meio dessa semana, ela vai passar para um outro meio de semana, né? Então ficou uma verdadeira salada, uma verdadeira bagunça feita aí na divisão de acesso, por conta aí da questão do adiamento dos jogos. Mas enfim, acho que o torcedor do Pelotas tem muitos motivos aí para se preocupar, porque o jogo não foi bom e o Pelotas sofreu um empate dentro de casa, aquilo que eu falo, né? Em casa tem que fazer resultado. Ah, mas era contra o ponteiro lá da tabela, era contra o time que estava jogando lá na parte de cima. Mesmo assim, gente, mesmo assim, mesmo sendo com um ponteiro lá na frente, em casa, quem quer fazer campanha na divisão de acesso tem que vencer. Então tá, pessoal, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!